Joana, uma jovem mulher de 29 anos, estava há 2 meses internada em um hospital, respirando por aparelhos sem qualquer reação. Os médicos a haviam desenganado e a família apenas aguardava o pior. Só que no meio dessa tempestade interior, havia uma mulher que não aceitou a sentença: sua mãe. Com fé em tempos de crise, ela fez um clamor por socorro, acreditando que ainda havia esperança em meio à tempestade. Eu estava em meu escritório, entre papéis e compromissos, quando o telefone tocou. Do outro lado, a voz trêmula de uma mãe aflita: "Você pode ir ao hospital orar por minha filha?" Naquele momento, não hesitei. Eu não as conhecia, mas senti o peso espiritual daquele pedido. Era como se o próprio céu estivesse dizendo: vá. O chamado era mais do que uma visita, era uma missão de fé, um passo em direção ao milagre de Deus, que já estava em andamento, ainda que invisível. Chegando ao hospital, me deparei com um cenário de dor invisível. Joana estava ali, imóvel, cercada de tubos e máquinas, sustentada por aparelhos, os olhos fechados, mas a alma presente. Respirei fundo, me aproximei de seu leito e falei com fé: "Joana, sou Evandro e estou aqui para orar por você." Depois de orar, expliquei à sua mãe que dali em diante ela precisaria se agarrar a Deus. Mesmo quando o relatório médico mudasse, ela deveria crer que sua filha já estava nas mãos do grande médico. Os dias que se seguiram foram como uma montanha-russa espiritual. Às vezes, a mãe me ligava dizendo: "Hoje os médicos disseram que ela melhorou." Outras vezes era: "Hoje disseram que piorou." Mas em cada ligação, eu reafirmava: "Não desista. Deus está agindo." Aquilo era uma verdadeira batalha espiritual. Cada oscilação médica era um teste de fé, uma prova de que a libertação espiritual exige constância. Como um salmo para momentos difíceis, ela segurava firme a promessa de que Deus tem a última palavra. 15 dias depois, algo que muitos chamariam de impossível aconteceu. Fui visitá-las novamente, mas desta vez em casa. Joana, ainda fraca, mas lúcida, sorria com aquele brilho de quem voltou da guerra. Quando falei, ela me olhou nos olhos e disse: "Eu não te vi lá no hospital, mas quando você chegou e falou com a minha mãe, reconheci sua voz. Foi como ouvir Deus sussurrando. Nenhuma oração foi em vão. Era mais do que uma cura física. Era a restauração espiritual completa. Era vitória nas batalhas invisíveis, um testemunho vivo do poder da oração." Essa história não é apenas sobre Joana. Ela é sobre todos que estão enfrentando um caso perdido. Aqueles que dizem: "Estou sem forças", que carregam um desânimo profundo ou que sentem que ninguém acredita mais neles. É sobre você que precisa de um milagre agora e acha que a dor nunca vai passar. Lembre-se, o sangue de Jesus tem poder. Quando o clamor nos salmos se torna seu grito diário, Deus peleja por você. E isso é só o início de algo muito maior. 2. Quando todos pensam que é o fim, Deus ainda está agindo. Quantas vezes já disseram que o jogo acabou, que não tem mais jeito, que é caso perdido? Mas quando os homens colocam um ponto final, Deus coloca uma vírgula. Lázaro estava morto há 4 dias. O corpo já cheirava mal, mas Jesus chegou. E com apenas uma ordem, o morto saiu andando. Essa é a essência da fé em tempos de crise. Acreditar que Deus ainda está agindo, mesmo quando o cenário diz o contrário. José foi jogado num poço pelos próprios irmãos, vendido como escravo, esquecido numa prisão. Parecia que tudo havia se perdido.
Mas ali, no silêncio do cárcere, Deus trabalhava os bastidores da promessa. Quando ninguém mais acreditava nele, Deus o preparava para governar uma nação. Isso nos lembra que mesmo quando tudo desmorona, o céu continua escrevendo uma nova história. E sim, Deus tem a última palavra. E o que dizer do homem possuído por uma legião de demônios? Ninguém queria chegar perto. Amarrado, abandonado, vivendo entre sepulcros, era visto como um caso irrecuperável. Talvez você esteja dizendo: ninguém acredita mais em mim, ou preciso de um milagre urgente. E é aí que Deus aparece como refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é especialista em virar quadros improváveis. É no cenário mais escuro que a luz divina brilha com mais intensidade. É quando você diz: estou sem forças, que o descanso para os cansados chega. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Ele só precisa de um coração que ainda acredita. Mas bastou um encontro com Jesus e tudo mudou. Em minutos, aquele que era a vergonha da cidade se tornou um testemunho vivo de libertação espiritual. Quando tudo parece perdido, é aí que Deus revela o poder da oração e transforma o impossível em possível. Quantos hoje se sentem como esses personagens bíblicos? Pessoas cansadas, desacreditadas, feridas por dentro, lutando contra uma tempestade interior, uma angústia da alma que ninguém vê. Acredite, nenhuma arma prosperará contra quem está debaixo da sombra das tuas asas. O que parece fim é só o início de uma vitória nas batalhas invisíveis. Então, se a sua situação parece encerrada, olhe para o alto. Deus está pelejando por você, mesmo que os olhos não vejam. A sua história ainda está sendo escrita com tinta celestial. E quando Ele começa a escrever, nada nem ninguém pode apagar. Esse é o Deus que transforma desgraça em graça, derrota em testemunho. E é sobre esse Deus que precisamos falar no próximo ponto. 3. Tempestades da vida, que também enfrentamos. As tempestades internas são tão reais quanto as externas. Tem gente sorrindo por fora, mas enfrentando uma luta espiritual silenciosa. O coração está em guerra, mas ninguém vê. São crises no casamento, filhos rebeldes, contas acumuladas. Tudo isso vira um furacão invisível na alma. E quando a angústia da alma se instala, parece que nada faz sentido. Há dias em que o despertador toca, mas levantar parece impossível. Não é preguiça, é desânimo profundo, uma dor invisível que só Deus entende. Nesses momentos a mente grita: não aguento mais. E o espírito murmura: socorro, Senhor. É aí que entra o poder da oração. É nesses instantes que precisamos lembrar que existe um clamor nos salmos, pronto para ser usado como âncora em meio ao caos. A tempestade financeira também vem com força: dívidas, desemprego, vergonha de pedir ajuda. Tudo isso gera um peso que rouba o sono, a paz, a alegria de viver. E mesmo assim, Deus não desistiu de você. Mesmo com a conta bancária zerada e o coração esgotado, há uma ajuda divina urgente a caminho. Ele é o Deus que provê, que abre portas onde só existem muros e que traz livramento invisível quando ninguém mais acredita. Outros enfrentam batalhas emocionais, ansiedade, medo, ataques espirituais que drenam a energia. Às vezes, é como andar num vale sombrio, sem saída. Mas nesses momentos, a sombra das tuas asas se torna abrigo. Deus é o refúgio para quem não tem mais onde cair. Oração da manhã, salmo para momentos difíceis,
Fé em tempos de crise são mais que práticas, são armas espirituais de sobrevivência. E o que falar da dor silenciosa que carrega quem perdeu alguém ou se sente sozinho, mesmo rodeado de gente? Quando tudo parece perdido, há um clamor que sobe aos céus e move o coração do Pai. Um verdadeiro socorro bem presente. Já o Salmo 69 grita: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Quem nunca sentiu que estava se afogando em problemas, sem ar, sem saída? Esse clamor nos ensina que até o desespero tem valor quando levado a Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, a oração feita com sinceridade move o céu, porque Deus tem a última palavra, sempre. E então vem o Salmo 57. Me abrigo à sombra das tuas asas até que passem as calamidades. Pode parecer que ninguém se importa, mas o céu está em alerta. Jesus transforma luto em consolo, lágrimas em esperança e caos em propósito. A tempestade interior não é o fim, é o palco para o milagre. Seja qual for sua batalha hoje, emocional, financeira, espiritual ou familiar, saiba que você não está sozinho. Há um Deus que peleja por você. Há poder no nome de Jesus. E há uma promessa: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Essa presença real e constante nos conduz ao próximo passo: descobrir onde buscar força e onde se esconder quando tudo à nossa volta desaba. 4. A resposta está na palavra. Ore com os salmos. Existem momentos em que palavras humanas simplesmente não bastam. A dor é tanta que o vocabulário falha, a mente trava e tudo o que sobra é um sussurro de alma. Deus, me ajuda. É nesse instante que os salmos entram como bálsamo. Cada verso carrega o clamor por socorro de alguém que também enfrentou lutas, angústias, desespero. É como se o salmista escrevesse por nós e com a gente. O Salmo 86 diz: inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Quantos hoje se encontram assim? Aflitos, sem direção, precisando de um milagre urgente de Deus. Essas palavras não são poesia, são armas. São o eco de uma fé em tempos de crise que transforma a angústia da alma em força para continuar. Isso é descanso para os cansados. É a certeza de que não precisamos lutar sozinhos. Quando estamos escondidos em Deus, nenhuma arma prosperará. A batalha espiritual pode ser intensa, mas há refúgio e fortaleza na palavra. É ali que encontramos livramento invisível e força para resistir. O Salmo 16 completa com: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Esse é o coração da verdadeira oração poderosa. Confiança. Mesmo que os olhos não vejam, mesmo que o mundo diga que é o fim, o nosso espírito diz: eu creio. O poder da oração não está no volume da voz, mas na intensidade da fé. E os salmos são esse guia para quem está fraco, mas quer continuar. Se você se sente sem palavras, busque nos salmos. Se a tempestade interior for grande demais, esconda-se sob as promessas eternas. Ali há força, direção, restauração espiritual. Ali há declarações de fé, clamor nos salmos e vitórias nas batalhas invisíveis. E ao orar assim, sua alma será preparada para algo ainda mais profundo, a entrega completa ao Deus que liberta. 5. Uma oração de entrega e libertação. Senhor, neste momento, eu me coloco diante de Ti em completa entrega. Não apenas com os lábios, mas com a alma rasgada, reconhecendo que sem tua ajuda divina urgente, nada posso fazer. Trago diante de ti toda dor invisível,
todo desânimo profundo, toda tempestade interior que venho enfrentando em silêncio. Tu conheces cada lágrima escondida no travesseiro, cada clamor por socorro que ninguém mais ouviu. Estou aqui porque preciso de um milagre. Liberta-me, Pai, das correntes que me prendem, correntes emocionais, espirituais, familiares. Quebra agora, em nome de Jesus, toda influência maligna, toda opressão que tenta me derrubar. A minha fé está cansada, mas ainda resiste. Como um salmo para momentos difíceis, eu me agarro à promessa de que o sangue de Jesus tem poder. Livra-me da batalha espiritual que não consigo vencer sozinho. Peço também pelos meus familiares, pelos filhos, pelo meu lar, que a tua sombra, ó Deus, cubra cada cômodo, cada coração, cada pensamento, que nenhuma arma prosperará contra nossa casa. Coloco minha casa debaixo da sombra das tuas asas, como diz a tua palavra. Transforma o ambiente, limpa o ar espiritual e restitui a paz. Que a restauração espiritual comece agora, neste exato instante. Toca, Senhor, os corações que estão gelados pela dor e o medo, aqueles que já perderam a esperança em meio à tempestade. Que esta oração seja um novo começo, uma semente de fé em tempos de crise, plantada num solo regado por lágrimas sinceras. Levanta o caído, consola o abatido, ressuscita o que parecia perdido. Senhor, eu clamo como Davi. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51. Restaura o ânimo, devolve a coragem, sopra tua vida onde só restam ruínas. Não desista de mim, Deus. Mesmo quando ninguém acredita mais em mim, tu me conheces e me sustentas. És o meu refúgio e fortaleza, meu socorro bem presente. E ao final dessa oração poderosa, declaro: Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus cura. A vitória nas batalhas invisíveis já está a caminho, porque tu, Senhor, pelejas por mim. E mesmo sem ver, eu creio. Eu descanso em ti e me preparo para declarar em voz alta e cheia de fé as promessas que me sustentam. Deus, eu ainda acredito. Agora vamos falar com Deus. Feche os olhos se puder. Respire fundo. Esqueça o barulho ao redor por um instante. Essa não é apenas uma oração. É um reencontro, uma entrega, um clamor que eu faço por você, que está aí do outro lado, precisando de um toque divino. Que essa oração te envolva como um abraço do céu. Senhor, hoje eu oro por essa pessoa que me acompanha. Ela pode estar cansada, aflita, sentindo que perdeu o controle da situação, mas eu creio junto com ela. Tu tens a última palavra. Quando tudo nela grita desespero, que ela ouça teu sussurro de esperança. Quando todos se afastam, que ela perceba tua presença se aproximando. Eu te peço, Pai, toma as dores dela, as batalhas invisíveis, as tempestades internas, liberta, cura e restaura. Que a tua voz silencie as acusações na mente dela, que o teu sangue quebre as correntes que tentam paralisá-la. Que a tua presença seja descanso em meio ao caos. Senhor, dá força para continuar, fé em tempos de crise, livramento invisível mesmo quando ela nem perceber. Guarda a casa dela, a mente, o coração. Que toda dor invisível seja dissolvida agora no teu amor. Clamo também por tudo que cerca essa vida. Toca, Senhor, a família, os filhos, o casamento, as finanças, os pensamentos. Que ela encontre abrigo à sombra das tuas asas. Que o poder da oração comece a transformar agora mesmo cada canto escuro em luz, cada dor em testemunho,
cada lágrima em milagre, que haja libertação espiritual, vitória nas batalhas invisíveis e paz que excede todo entendimento. E se por algum instante ela pensou em desistir, eu declaro, Deus não desistiu dela. O céu está em movimento. O milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Agora é com você. Quantas vezes você já acreditou que era o fim? Quantas vezes disseram que não tinha mais jeito, que você estava sozinho, que ninguém podia te ajudar? Agora, sabendo que Deus tem a última palavra, o que você vai fazer com isso? Vai continuar ouvindo vozes humanas ou vai decidir se alinhar com o céu? Vai deixar que a dor vença? Ou vai lutar com fé, clamor e oração? Eu tenho a certeza de que o seu coração e a sua vida foram tocados, então compartilhe essa palavra. Comente aqui embaixo, Deus ainda está agindo por mim. E não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e continue aprendendo como a gratidão, a fé e a oração podem transformar sua vida. O próximo milagre pode começar com um simples clique. Eu ainda acredito, mesmo que tudo diga o contrário, porque tu, Senhor, nunca desististe de mim. Eu declaro com fé, Deus peleja por mim. Em nome de Jesus, amém.